Olá, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente na nossa segunda temporada da Creative Lives, neste domingo, Dia dos Pais. A gente está aqui nesse domingo que geralmente é um dia meio muxoxo, né? Domingo é aquele dia que a gente fica meio assim, sem ter o que fazer, meio muxoxinho. Lília Lília Silva Andrade já entrou aqui, já está dando um oi pra gente. Oi, Lília. A gente está começando aqui a nossa live nessa segunda temporada da Creative Lives e a gente vai discutir a sustentabilidade e a manutenção dos espaços culturais. Lila, ela corrigiu aqui. Lília, isso. De Nazaré da Farinha, na Bahia. Olha que maravilha! Henrique Fonte já está aqui. Daqui a pouco ele vai entrar na nossa conversa. Dá boa noite para todo mundo. O Instagram está aqui dizendo para mim que está chamando todo mundo para entrar na nossa live. Então, Instagram, chama aí a galera para a gente começar essa nossa conversa. Queria falar para vocês o que é a Creative-se, né? A Creative-se é uma produtora cultural que fomenta uma gestão sustentável. A gente tenta estimular essa gestão sustentável para o setor das artes cênicas, e quando a gente pensa sustentabilidade, a gente pensa nessa relação da cultura com a ecologia, como é que o nosso setor ele pode ser mais ecologicamente sustentável, mas também nessa relação econômica, né? Como é que a gente se sustenta, como é que esse nosso setor se sustenta. E a gente tenta fazer isso através dessa geração de conteúdos, tanto aqui no Instagram quanto lá no nosso canal no YouTube. A gente também tenta desenvolver estratégias de acesso para que as pessoas elas tenham mais acesso a esse universo do teatro, esse universo das artes cênicas. E a gente tem como propósito primordial conectar as pessoas e conectar as pessoas através do teatro. E é isso, vou começar aqui já chamando o meu amigo Henrique Fontes, dramaturgo brasileiro, essa conversa para a gente começar essa conversa de domingo. E Henrique está entrando aqui. Oi, Henrique! Boa noite, tudo bem? Boa noite, querido! Tá me ouvindo bem? Como é Porque que você está? tô meio rouco hoje, mas acho que dá para ouvir, né? Dá, estou te ouvindo bem. Acho que todo mundo também deve estar te ouvindo direitinho, né, minha gente? Todo mundo ouvindo a gente aqui bem? Isso, dá os retornos aí. Eu vou Vou tentar ficar começar. mais perto, estou usando o fone, tá? Para vocês ouvirem melhor. Tá certo, eu vou começar aqui apresentando você. Ó, a Galiana Brasil já tá dizendo assim, lindeza. Beijo, maravilhosa. Henrique, ele é ator, diretor e dramaturgo, natural de Manaus e é radicado em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Trabalha profissionalmente com teatro e produção cultural desde 1995. Atuou em mais de 25 montagens, com passagem pelo grupo Klaus e Shakespeare, o grupo Carmim, o grupo Casa da Ribeira, coletivo Atores à Deriva, grupo Beira de Teatro, Maine Masquet, é um grupo lá dos Estados Unidos, né? Isso. Como dramaturgo, tem 12 textos escritos e encenados, entre eles Jaci e a Invenção do Nordeste, que você fez em parceria com Pablo Capistrano. Isso. Já são 16 textos, viu? 16 textos, olha aí, já subiu, já subiu. E como diretor, estreou 18 peças. Isso. E é sócio fundador e atual presidente do Espaço Cultural Casa da Ribeira, que há 17, 19, eu acho, já, né? 19 anos, Fazer 20 anos em março de 2021. reexiste de forma independente lá em Natal, aí no Rio Grande do Norte, né? Olha que currículo Isso. maravilhoso! Então, eu já vou começar perguntando, para a gente começar a esquentar essa conversa, como surgiu a Casa da Ribeira aí em Natal? O que é a Casa da Ribeira, Henrique? Fala aí um pouquinho para a gente.
A Casa da Ribeira surgiu de uma loucura, né? Como quase todo espaço cultural e grupo de teatro desse país. Surgiu de um sonho de atores jovens, produtores também. Todos éramos os Clowns de Shakespeare, um grupo daqui de Natal. E a gente estava montando a Megera do Nada, uma adaptação da Megera do Nada. E prestes a estrear, a gente não tinha um teatro para fazer temporada. E foi aí que a gente, na teimosia, no desconhecimento, no surto quase adolescente, éramos todos muito jovens, decidimos encampar esse projeto de revitalizar um prédio histórico aqui no bairro da Ribeira, um prédio que tem mais de 100 anos, estava abandonado já há 10 anos, num teatro, num espaço cultural que compreendia. Inicialmente era para ser um galpão para a gente ensaiar e fazer temporadas, depois virou um teatro, uma sala de exposições, um café, enfim, um projeto muito maior do que a gente tinha sonhado inicialmente. Foram 4 anos nessa batalha, entre 97 e 2001, isso, e quando a gente, em março de 2001, inaugura a casa. Nossa, que ousadia, né? É um pouco ingenuidade, eu acho, da juventude. Aconteceu uma coisa muito curiosa que eu lembro desse processo, é que por pelo menos 3 vezes a gente foi avisado que era impossível fazer o projeto. Porque não tinha patrocinadores locais com verba suficiente, a lei estadual de incentivo à cultura tinha acabado de ser inaugurada quando a gente... Na verdade, não existia a lei quando a gente começou, né? Ela existiu depois. A gente começou por Lei Rouanet, depois teve a lei estadual, e aí a conjunção das duas, depois de batalhar muito e receber muito não, para você ter ideia, a primeira empresa que deu sim, que foi a Cosern, a empresa de energia elétrica daqui, ela deu 2 nãos em 2 anos diferentes, e aí, mesmo assim, a gente insistia todo ano. E aí, na terceira vez, por sorte, trocou a diretoria de marketing, o cara tinha uma outra visão, e foi quando a gente conseguiu o primeiro patrocínio. Então, eu lembro de 3 vezes, assim, pontuais, durante esses 4 anos de processo, em que a situação dizia para a gente: desistam, isso não vai dar certo, isso não tem viabilidade nem econômica, nem social, nem a gente sabe mesmo se as pessoas vão aderir, se vão querer um espaço cultural para elas, enfim. Mas aí a gente, enfim, jovens, teimosos. Já tem uma galera aqui, já tem Lucimar, que é aluna da Creatives, Rodrigo Cunha, nosso amigo, Sueli Silene, Jackson Cavalcante, já vi a Vera Faia aqui, já tem uma galera chegando para esquentar a nossa conversa. Ô Henrique, já que a gente está falando de sustentabilidade, de manutenção dos espaços culturais, esse é o tema central dessa segunda temporada das nossas lives aqui na Creatives. Eu queria que você dissesse para a gente como é que você está vendo esse atual cenário da cultura no Brasil e principalmente aqui no Nordeste, nesses mais ou menos 5 meses que a gente está convivendo com a Covid-19, né? Com essa pandemia toda aí. Olha, como sempre no Brasil, bastante contraditório. Porque falar de crise para quem trabalha com cultura é chovendo molhado, porque a gente trabalha na crise, vive na crise. Eu não lembro, nesse período só de Casa da Ribeira, e mais do teatro que eu fazia já antes da casa, de não ter vivenciado um período de crise. A gente sempre viveu crise. A gente nunca teve, e eu posso afirmar isso categoricamente, e desafio qualquer gestor público a me enfrentar e dizer que eu estou mentindo, a gente nunca teve no estado do Rio Grande do Norte política pública para a cultura. Explico. O que tem aqui é financiamento de projetos, geralmente eventos. Fomento é uma palavra que não é entendida nesse estado do Quiçá no Brasil.
O que geralmente se faz é viabilizar espetáculos, festivais, grandes narrativas de grandes proporções e pouca durabilidade e quase nenhum resíduo. Estou sendo bem cruel, eu sei, mas talvez a pandemia tenha me aguçado. Porque a gente vê claramente que a cultura nunca foi prioridade de gestão nenhuma, por mais que a gente teve aí talvez um período do governo Lula, onde a gente enxerga uma política de estruturação através do Ministério da Cultura realmente atuante, que ali eu vou dar essa colher de chá e dizer que sim, tivemos ali um processo de construção para um fomento à cultura, mas não havia pré-planejado ou pré-estruturado esse fomento. Ele foi acontecendo à medida que foi se estruturando. Então, talvez, se aquilo tivesse continuado no governo Dilma, a gente teria vivenciado, pelo menos no primeiro mandato de Dilma, um momento diferente para a cultura. Não foi o que aconteceu, houve o desmantelamento completo desde Ana de Holanda, que a gente lembra. Mas, enfim, entendendo isso, que a gente nunca teve esse fomento, e eu vou entrar na contradição que é a pandemia. A gente sabe, o setor cultural, o primeiro que parou as atividades, o último que vai voltar, todo mundo vem repetindo isso, e é verdade. Você tem uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, já entraram vários decretos sobre reabertura de comércio, turismo, várias instituições, só que o setor cultural não tem uma linha em lugar nenhum. Não se diz quando que equipamentos culturais podem reabrir, nem cinema, que é um mercado de visibilidade econômica maior, né? Que as pessoas já sabem e associam aquilo como economia, né? Já que o teatro não é associado mesmo à economia, não tem uma linha em lugar nenhum, nem decreto estadual, nem municipal, o que é um absurdo sem tamanho. Então, isso por um lado. A gente parece que não faz parte da economia ou da cadeia econômica produtiva no estado do Rio Grande do Norte e em vários lugares do Brasil. Se eu não me engano, Pernambuco também está uma coisa parecida. Depois você pode me falar. Mas, ao mesmo tempo, olha que louco. A gente consegue, depois de muita luta, e eu fui um dos que participei junto com o pessoal da ATAC, né, que é uma articulação de trabalhadores da cultura que você conhece, também participa, e da Pavio, que é uma outra movimentação que a gente tem no Nordeste, também de trabalhadoras e trabalhadores da cultura, para aprovar a Lei Aldir Blanc. Aprovamos, regulamentamos, tudo indica que esse dinheiro vai chegar muito em breve, por mais que de emergencial ele não vai ter nada, a gente sabe, porque que absurdo é esse, 5 meses de pandemia e o recurso... Nem o dinheiro chega para a cultura, né? Pois é. E se for aplicado a tempo, talvez outubro, novembro, a gente comece a ver os resultados dessa aplicação. Mas o recurso que vem para o estado do Rio Grande do Norte é da ordem de 32 milhões de reais para ser usado em 6 meses. Eu fiz umas contas rápidas, contando os 6 milhões da renúncia fiscal via Lei Câmara Cascudo do governo do estado. E eu vou botar, sendo bem benevolente, 10 milhões investidos pelo governo durante o ano para eventos, editais esporádicos, algum outro tipo de incentivo, que não é esse valor, é menor. A gente teria aí 16 milhões, ou seja, metade do recurso que a gente vai ter durante 6 meses para investir em equipamentos culturais, em auxílio emergencial para artistas, produtores. Estamos brigando agora para que os técnicos entrem também, porque eles não estavam nessa lista. E aí, para mim, denuncia o descaso histórico que é o fomento ou não fomento aos artistas, às artes e aos equipamentos culturais no Rio Grande do Norte. E eu acredito que isso é uma realidade no Brasil inteiro, né? Você pode falar um pouco. É verdade. A gente acabou de passar pela inscrição no Fucultura, que é o nosso fundo de fomento, né? Que é mais ou menos nesse molde. Assim, é um fundo que a gente concorre, é um edital que os artistas concorrem. Se os seus projetos forem aprovados, ele recebe lá aquele investimento para a realização daquele projeto de forma assim, muito pontual.
E a gente passou por uma situação assim, esse ano chegou ao extremo, o extremo do extremo das normas burocráticas da formatação para se enviar um projeto. E a gente fica pensando assim, qual é o grande objetivo desses editais? Assim, é de fato fomentar a cultura? É de fato estimular o setor? Me parece que ele está muito mais focado em reprovar projetos, né, do que em aprovar projetos, porque a quantidade de norma e de lei que se coloca para você enviar um projeto, você praticamente inviabiliza que esse projeto seja enviado. Às vezes eu penso que eles querem números para justificar relatórios de atendimento, como algumas dessas instituições gostam de chamar, e quanto menos aprovarem, melhor, porque é menos trabalho burocrático para eles. A minha impressão é essa. Gestores públicos, por favor, me desmintam, digam que eu estou errado. Mas eu vejo muito isso aí no Fucultura, aqui também, várias outras. Essa lei emergencial mesmo, assim, eu sei que simplificaram bastante, mas vai ser um processo burocrático para que a gente consiga, de fato, usar esse recurso onde precisa. E falando de equipamentos culturais, que é o nosso foco aqui, se a gente não tivesse lá no começo, falando da Casa da Ribeira, se articulado muito rapidamente, a gente não estaria mais aberto, como muitos espaços não estão já. Henrique, a gente está falando aqui dos espaços culturais, da manutenção da lei Aldir Blanc e tal. Você falou já que a Casa da Ribeira se organizou, teve algumas estratégias que a gente também vai falar assim, mais minuciosamente disso. Mas como é que você vê, assim, primeiro que a necessidade de uma política pública que se houvesse, pelo que você falou já, tudo aí, se a gente de fato tivesse uma política pública nacional para a cultura, talvez esse nosso cenário fosse outro, né, de ajuda tanto aos artistas quanto aos espaços. Mas agora essa lei é o que a gente tem, né? A lei Aldir Blanc, graças a Deus, foi aprovada. Quais são os benefícios que ela vai trazer diretamente para a manutenção dos espaços culturais? Olha, ela tem um ranking lá de apoios que vão de, se eu não me engano, 2 a 10 mil reais. Existe um escalonamento. Eu sei que 10 mil é o máximo, por 3 meses. Só que esse recurso não é um recurso a fundo perdido, não é um recurso dado para o espaço se manter. Esse recurso deve ter uma contrapartida social oferecendo espetáculos, exposições, programação cultural para escolas públicas, se eu não me engano, essa é a contrapartida. E o que a gente sabe, essa conta não fecha, né? Vai ser um dinheiro que a gente vai quase tapar o sol com a peneira, né? Destapar, né? Como é que chama? Descobrir um santo, né? Para Para cobrir cobrir outro. outro. Então, não, enfim, claro, vai ser um dinheiro bem-vindo, a gente vai saber aplicar, porque a gente faz milagre com recurso e vai dar um resultado social, uma resposta social muito importante, que eu também acho que devamos ter. Não nesses moldes. Mas eu acho que essa grana só vai chegar de fato, como eu disse, depois de outubro. Com muito, se a gestão pública local for muito eficiente. Porque, se eu não me engano, são os municípios, né? São as secretarias de Sim. cultura dos municípios que vão gerir esse recurso para espaços culturais, para equipamentos culturais. Então, vai ter que se andar muito rápido para poder esse dinheiro chegar. Tem muito espaço já fechado ou nas últimas, se segurando nas últimas pela cotização dos seus integrantes, artistas. Né? O pessoal de Sala Preta entrou aqui, estão lá passando um perrengue. Várias e várias dessas casas, se não fecharam já, estão sobrevivendo porque os seus mantenedores, que são artistas como nós, estão lá ralando na última instância para conseguir segurar no dente quase. Então, você pensar ainda mais 2 meses ou 3, né, porque agosto está no começo, agosto, setembro, presidente chegar em outubro, na melhor das hipóteses, olha, Rolê. de emergência O rolê é nada, pesado. é um negócio realmente para... E aí, junto a isso, tem essa ausência do poder público em saber se vai regulamentar ou não a volta, suposta volta do novo normal para equipamentos culturais.
Nós não Sim, temos isso especificado, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte. Eu sei que São Paulo já tem alguma regulamentação, algum lugar, mas há muita dúvida. Como a gente sabe, bilheteria nunca fechou a conta de espaços culturais, de teatros. Então, essa, com certeza, esse é um dos nós que eles estão enfrentando, porque eles vão ter que reduzir o público, e aí, reduzindo o público, você não tem nem o mínimo suficiente para garantir aberta, aí os espaços não vão querer abrir, não vão poder abrir. Então, para mim, o que essa pandemia traz é deixar evidente, claramente, por os aspectos que eu já falei aqui, o quanto não existe de política pública de fomento à cultura no Brasil. Já estou esticando para o Brasil. Eu sei que no Rio Grande do Norte não tem, mas no Brasil não há, porque são ações pontuais e descoordenadas, que a gente sim, vem investindo com o próprio desmantelamento do Ministério da Cultura, agora da Secretaria, se já não existia ministério, agora não existe nenhuma estrutura mínima dentro do Ministério do Turismo, que não faz o menor sentido, né, se for para pensar, porque, de novo, vai reiterar a política dos eventos, reiterar a qualificação de quem é escolhido a partir de um atrativo turístico, sei lá o quê. Então, sim. eu, sinceramente, acredito que o que a gente precisa do setor cultural é formatar isso, deixar essa narrativa mais evidente, e aqui é um espaço para a gente estar fazendo isso também, de que não há política pública de fomento cultural no Brasil hoje, 2020. Não sei se teve durante os últimos anos, e a gente precisa, através dessa denúncia que está clara, explícita, pela própria lei Aldir Blanc, pelo próprio desmantelamento, e não contar que nós fazemos parte da cadeia produtiva econômica desse país, para a gente poder ver se, não nessa gestão federal, que eu não acredito mesmo, mas talvez numa próxima nós tenhamos esse documento, essa narrativa para poder dialogar. Já tem mais gente aqui, tem Gustavo Soares que entrou, um jaduiense, Cici Dantas Sim, também vi por aqui, Kierkles disse assim, chama Henrique para a próxima live. Na live da semana que vem a gente vai estar recebendo a Luciana Azevedo aqui, que ela foi gestora da Fundarp por muito tempo, e ela chegou a esboçar o que seria uma política pública para o estado de Pernambuco, que acabou virando a portaria número 5, que rege o Fucultura. A gente vai estar conversando com ela sobre o que é uma política pública, como se constrói, o que foi aquela política naqueles anos que ela desenvolveu Pernambuco na ação cultural. Gustavo está dizendo assim, duas pessoas lindas. Obrigada, Gus. linda é você, Gustavo, que saudade. Então eu vou pedir para vocês, já que estão aí nos comentários se manifestando, já mandem perguntas aqui para a gente. Quem é daqui de Pernambuco, fala aí um pouquinho como é que foi a sua experiência para submeter um projeto esse ano no Fucultura. Se você submeteu, se você conseguiu, diz para a gente como é que foi esse rolê. E se você tiver outras perguntas para o Henrique, já manda aqui. E Henrique, conta para a gente, já que vocês se precaveram, vocês da Casa da Ribeira como espaço cultural, quais foram as estratégias que vocês utilizaram para que o espaço não fechasse? Bom, eu, como todo capricorniano, né, neurótico, o doido das planilhas e dos planejamentos, assim que estourou a pandemia e a quarentena começou a ser regulamentada, ainda no comecinho de março, eu percebi que aquilo ia durar muito tempo. Eu via que as narrativas eram muito de que, vamos, 2 semanas, 3, vamos ver, talvez se estique para 2 meses e tal, mas eu sabia já que a coisa ia se esticar, vendo os exemplos nos outros países, né? Então, eu conversei com a equipe da casa, que, aliás, está fazendo um trabalho incrível. Preciso aqui citar nominalmente Jeane Ataíde, Alessandra Augusta, Digatti, Alessandro Saraiva, Nando, nosso técnico, enfim, toda a equipe que tem se esforçado.
e rapidamente a gente colocou no ar uma campanha que a gente entendia se fosse via Catarse ou Vaquinha ou esses outros caminhos que as pessoas estão mais familiarizadas para a contribuição, ia se perder no mar desse tanto de campanha que já estava começando a surgir lá em março. Foi quando a gente pensou em fazer uma antecipação, na verdade, uma aquisição tanto de souvenirs com preço um pouco mais alto, justamente para ajudar a casa, e antecipação de ingressos, de inscrição em oficinas. E a gente criou no Simpla, que é um site que a gente já trabalha, né, de vendas de ingressos, essa estrutura como se fosse uma campanha de arrecadação com recompensas, mas em categorias onde a pessoa comprava os ingressos, digamos assim. E aí começamos uma jornada que foi louquíssima, porque a gente não teve tempo suficiente para planejar. Planejamos em 5 dias e colocou no ar e foi modificando, atualizando e fazendo vídeo colaborativo com os amigos de casa mesmo, com o celular e tal. Mas foi muito... E chamando pessoas para fazer live, chamando muita gente para participar e se engajar. E foi muito lindo, porque a gente viu a força que a casa tem aqui para as pessoas e que é um projeto realmente que faz muitos anos que ele já não é mais meu ou dessa equipe, ou de Gustavo, que é meu outro sócio que mora em São Paulo, ou dos outros que já passaram pelo projeto. A casa realmente é de Natal, né? Por mais que seja uma ONG, uma iniciativa que é sem fins lucrativos, mas é privada, mas ela tem utilidade pública, então as pessoas já se apropriaram e tem se engajado desde então. A campanha durou o tempo que tinha que durar, conseguimos arrecadar o suficiente para 3 meses de funcionamento. Ou seja, março, abril, maio? Exatamente, esticando um pouquinho para junho. Esticando um pouquinho para junho. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a fazer uma programação online. Sobretudo com oficinas. Eu comecei dando oficina, agora mesmo está aberta a oficina de História do Teatro Grego, que inclusive só tem agora 6 vagas, se eu não me engano, corra lá. E isso tem, através dessas parcerias com artistas que estão dividindo o valor do arrecadado nessas aulas com a gente, também a gente se inscreveu nos editais, mas não deu certo ainda, não conseguimos nada, teve uma coisa que vai sair, vamos dar uma oficina, que é a Escola do Corpo Negro, inclusive com Marconi Bispo aí de Recife, Sim. que vai tá dando essa oficina. Marconi é maravilhoso, né? Enfim, tem um trabalho de pesquisa sobre teatro negro, cultura de matrizes, de religião de matrizes africanas. Então, é um cara que eu respeito demais, um querido amigo, que vai estar dando essa oficina aqui, começando. A gente quer criar um grupo de teatro preto aqui em Natal, também de forma independente, que a gente deu o pontapé, mas que eles sigam os caminhos deles, né, depois. Então, a gente vai conseguir o primeiro apoio para essa oficina, e estamos tentando, assim, agora que está podendo flexibilizar um pouco mais, a gente está abrindo uma vez por semana a casa, só para as pessoas visitarem, e quem quiser adquirir um souvenir, quem entrou na campanha para ir pegar suas recompensas. E aí esse fluxo está gerando uma energia bacana, as pessoas estão meio que assim, matando um pouco a saudade, mas não fizemos programação ainda. A gente tem esperança que haja uma regulamentação em decreto para outubro, novembro, a gente conseguir fazer eventos, mas não vai ser dentro da casa. A gente está planejando fazer o evento na frente da casa, na rua mesmo. E aí tentamos alguns editais, vamos ver se vai rolar. Se não rolar, a gente vai fazer como sempre faz, na marra, né? Na marra. Ou seja, não está sendo fácil, né, para os espaços culturais todos desse Brasil sobreviverem. Galiana falou aqui, eu achei incrível os manifestos de Kierkeles Clarinha, que é Clara Camarote, e Heron, que é Heron Vilar, nas redes sociais sobre a desumanidade dos entraves históricos do Fucultura. Performance e manifestos, é de chorar. Verdade, Gal. Inclusive, a gente da Criativo se colocou uns projetos, e um deles é um projeto que a gente convidou a Galiano, convidou o Henrique, e eles
respiram, sentiram na pele a nossa aflição para tentar juntar toda a documentação, a carta que tem que ser assinada a punho ou escrita à mão, para a gente poder submeter o projeto todo lá. Então, Surreal. se você é daqui de Pernambuco e está assistindo essa live, dá aqui o seu depoimento, se foi difícil ou não para você inscrever um projeto no Fucultura. E se você é de Natal ou de outro lugar do Brasil, faz aqui uma pergunta para Henrique ou conta como é que está sendo a manutenção dos espaços culturais aí na sua cidade. Galiana, não recebe assinatura digital, não recebe assinatura. Como Aí na o que é pandemia? é uma assinatura que você faz no papel e escaneia, ou seja, é uma assinatura digital. Gente, gestores públicos desse Brasil, entenda! Se eu escaneio o diabo de uma assinatura, ela é uma assinatura digital, meu povo! Para de implicar, porque eu já tenho assinatura digital e posso rolar no documento. Ei! Oh, meu Deus, ajuda a gente que não tá fácil, artista sobreviver nesse Brasil. Henrique, você é da Casa da Ribeira, mas você também é do Grupo Carmim. Conta pra gente, o que é o grupo, como o grupo funciona, quanto tempo você está e também você está aí falando da sustentabilidade da Casa da Ribeira. E o grupo, meu filho, como é que está se mantendo? Vamos lá. O Caminho é um grupo de Natal que eu ajudei a fundar, é um grupo proposto por Quitéria Kelly, né, que é fundadora e até hoje está no grupo, atriz e diretora do grupo. E ela me chamou lá atrás, há 13 anos, em 2007, pra gente, um pouco antes, na verdade, e a gente estreou em 2007, a peça Pobres de Maré, que era uma pesquisa com mulheres em situação de rua. E ela me chamou para fazer a dramaturgia e direção desse espetáculo. Tivemos uma longa temporada, circulamos com esse espetáculo. E aí, desde então, a gente não se largou mais. Eu e Quitéria temos trabalhado, e assim, muito antes disso que agora parece ser uma realidade mais frequente na vida dos artistas, e trabalhar à distância, a gente sempre manteve contato à distância. Porque Quitéria, uma época, foi morar na França. Então, a gente mantinha esse vínculo do grupo e trabalhando à distância. E olha que era uma outra época, né? Acho que ali era o quê? 2010, 2011. Não era essa internet toda, né, facilitada que a gente tem hoje. Facilitada entre aspas, né? Mas, enfim, era mais difícil ainda. E mesmo assim, a gente mantinha o trabalho. E nesse período aí, a gente estava já pesquisando a partir de uma frasqueira que eu achei no lixo, a peça Jaci, que estreou em 2013. Inclusive, já fazendo esse parênteses, a gente fez agora. A Karen está dizendo assim, a frasqueira de Jaci foi muito legal. Ah, olha aí, pronto, já deu spoiler que eu ia dizer. A gente foi convidado pelo Sesc de São Paulo para fazer uma live de uma versão de Jaci. Enfim, piramos numa proposta, né? Eu aqui em Natal, que estaria no Rio de Janeiro, onde ela mora hoje, para fazer isso. Botamos a família de Quitéria toda para trabalhar, a irmã operava a câmera, né? A filha ajudou lá com a operação de vídeo, enfim, mais se divertindo do que trabalhando, mas ela foi linda. A mãe está em cena também, enfim, fizemos todo esse aparato familiar para poder se ajudar mesmo, né, e fazer. E a gente está muito feliz com o resultado. Quem quiser dar uma olhada lá, não é a peça Jaci, para quem viu, não vai ver exatamente a peça, mas é uma das linhas narrativas de Jaci, a gente coloca, que talvez seja a linha fundamental, que é da história de como a gente encontrou a frasqueira e como encontrou a vida de Jaci e quem era essa mulher. Né, uma história real, e a gente vai revelando os documentos. E a gente está no youtube.com/grupo Carmim, ela está lá salva, só esse mês, então aproveita. E também, quem quiser ver através do YouTube do Sesc, é /SescSP. E aí, como é que o Carmim está sobrevivendo? O Daniel Dias já está dizendo assim, que viu a versão da peça e ela ficou demais, lindo demais. Daniel é um fofo, maravilhoso, grande parceiro, cearense que mora no Rio de Janeiro, um grande ator, dramaturgo, diretor. Lindo, Daniel. A gente está sobrevivendo. Bom,
uma das coisas também que o grupo tem é que a gente, desde sempre, trabalha com essa coisa de planejamento a médio e longo prazo. Então, a gente já tinha um desenho de 1, 2 anos, e à medida que a gente ia apresentando as peças do nosso repertório, Jaci, a Invenção do Nordeste, a gente vinha fazendo uma reserva, porque já há 3 anos, 4 anos já, a gente se financia, ou seja, financia as nossas montagens, como a gente não dá para esperar editais, não dá para esperar que a gente passe, a gente sempre concorre, mas quase nunca ganha. A gente financia as próprias montagens. Então, a peça nova, que chama Gente de Classe, ela estava já sendo financiada pelo grupo, nesse fundo de reserva que a gente tinha. E aí o que a gente fez foi um plano emergencial interno do Carmim, para ter uma grana de manutenção de todo mundo, para poder a gente sobreviver minimamente durante esse período. E aí, trabalhando normalmente. A gente trabalha diariamente, assim, é bem cansativo, é bem mais cansativo do que o presencial, porque, né, essa relação com a tela cansa muito, a conexão que cai, você desanima e anima, e, enfim, fazer a coisa de ter vida cênica à distância, você sozinho, olhando para um buraquinho aqui na sua frente. Mas, com isso, a gente já fez 2 cenas da peça nova, Gente de Classe. Uma delas, inclusive, vai ser exibida no Itaú Cultural, pelo edital que a gente passou. Aí deve ser agora, esse mês, ou mês que vem no máximo. E a outra foi essa versão de Jaci. Tem um pessoal falando aí da gente fazer a adaptação da Invenção do Nordeste, mas eu não sei como vai ser, porque são 3 atores, cada um num lugar diferente. Não sei. Jesus! Galiana fez uma a gente vai para um teatro, filma de lá, talvez. Né? Galiana Casa Ribeiro. Galiana está dizendo que Gente de Classe é uma tragicomédia maravilhosa, que ela amou. E ela fez outra pergunta lá em cima, que era se a Casa da Ribeira tem algum projeto, se trabalha com algum projeto da cultura digital. Então, a gente já teve, a gente tinha um laboratório de ideias, que era, a gente trabalhava, porque a gente tinha um projeto chamado Arte e Ação nas escolas públicas aqui, que durou 7 anos, que em parceria com o Instituto Ayrton Senna, um projeto fantástico, que a gente vem tentando retomar. E um dos núcleos que a gente tinha era o núcleo de comunicação e inclusão digital. E a gente fazia uma ponte através de oportunidades educativas com esses estudantes da escola pública, né, secundaristas, que começavam a trabalhar a comunicação digital. E, nossa, esse núcleo foi lindo, porque muitos, eu lembro de pelo menos 2 deles hoje que estão trabalhando, 2 com jornalismo, que é o que eles faziam na época, eles faziam assessoria de imprensa, e olha, pasmem, eles criaram um blog na época para o projeto chamado Arte e Ação. Que ano foi isso, meu Deus? Talvez 2012, por aí. 2012. E esse blog Arte e Ação concorreu, foi indicado, espontaneamente, a gente nem se inscreveu, num negócio que era uma premiação nacional de blogs. Para você ter ideia, a gente ganhou, a gente estava concorrendo diretamente com Marcelo Tais, na época. E o blog ganhou, foi o blog dos meninos, feitos por eles, que ganhou a premiação nacional. A gente nem acreditou. Como assim? Mas é porque os meninos faziam uma coisa extremamente criativa, porque como eles eram estudantes da escola, então eles tinham uma entrada na escola que era diferente de um jornalista que vinha fazer. Eles já estavam lá, era a realidade deles. Então, eles criavam vídeos e coisas muito rápido na própria estrutura da escola e do projeto. Então, nossa, esse projeto, e aí, Dilo Tenório, que se você procurar nas redes aí, também é outro designer que já começava a fazer trabalhos nessa época, e foi nesse Labi, que a gente chamava, Laboratório de Ideias, que ele foi desenvolvendo essa pegada. Rafael também, enfim, os meninos que se engajaram muito nessa época. Eu tenho muita saudade, sabe, do Arte e Ação. Eu acho um projeto, não era nosso objetivo formar artistas, mas sim promover o desenvolvimento humano.
Inclusive, mais cedo aqui eu vi eu acho que Tiago Medeiros, que é um dessa época, é um excelente poeta hoje daqui, e ator também, e que é dessa safra aí. A Alessandra, que está hoje na casa, Alessandro também, são todos crias do Arte e Ação, e a gente tem assim, um orgulho desse projeto. Falando em sustentabilidade, eu estou aqui com a minha canequinha. Essa canequinha foi do projeto Envelhecimento Criativo do ano passado, mas esse ano, na próxima live, a gente vai estar lançando a nossa campanha de sustentabilidade da Creative-se, que vai ser através de ecocopos. São lindos os nossos ecocopos, eles são feitos da palha do coco. E é um copo sustentável, bonito, térmico, sem agressão ao meio ambiente. A gente vai começar a divulgar na live da próxima semana. Quem quiser adquirir os nossos copinhos, né? Ele vai ser entregue para o Brasil inteiro. Então, você do Brasil inteiro vai no direct, fala lá, quero o meu ecocopo maravilhoso da Creative-se, e a gente manda para você onde você estiver. Eu já quero dois. Já quero Olha dois. aí! Henrique, a gente também tem um outro projeto aqui, que é o Liga-se, que é uma agenda cultural, a gente está chamando de artesanal e digital, porque ela é gravada na casa de João Pinheiro, que é quem apresenta essa agenda. A gente fez uma enquete, a gente fez, na verdade, uma pesquisa, e a gente entrevistou mais de 100 pessoas, e todas elas falaram que tinham a enorme dificuldade de saber o que é que acontece no teatro aqui na cidade do Recife, como é que eles não chega para eles as notícias, e a gente começou a perceber que, na verdade, isso era uma coisa muito regionalizada. Assim, o Nordeste tinha uma certa dificuldade, o setor das artes cênicas do Nordeste tinha uma certa dificuldade de comunicar o que está fazendo, para as pessoas terem acesso, por isso esse problema de público tão grande. E a gente resolveu criar esse projeto, que é o Liga-se, que é uma agenda cultural que sai toda terça-feira à noite. Inclusive, essa terça que vem, o destaque vai ser para Jaci. Eba! Porque a gente tem essa parceria com a Pavio, que é essa rede que você falou. Então, a gente quer priorizar as produções digitais, que agora a gente está nesse mundo digital, né? A gente está priorizando as produções digitais aqui do estado de Pernambuco, da região Nordeste, mas a gente também está fazendo um link com o Brasil inteiro. Então, toda terça-noite, vai lá no canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve e começa a curtir o Liga-se, que o Liga-se está muito legal. Já tem Verônica aqui, Verônica dizendo que quer 2 copos. Muito bem, Verônica, está morrendo de rir aqui. Henrique, já que a gente falou no pavio, antes da gente terminar, fala pra gente aqui que está nessa live, o que é o pavio? Então, eu fui corrigido já, que eu chamei de o pavio, mas é a pavio. A pavio. Porque eu achei maravilhoso que, na verdade, não é um movimento, é uma movimentação, que no nome já nos coloca em ação, né? Então, a Pavio é essa movimentação criada em dezembro do ano passado por artistas de teatro de todo o Nordeste, pelo menos um representante de cada estado, e a gente decidiu o que já é óbvio, né? Precisamos nos juntar para poder articular ideias, articular comunicações, como essa sua iniciativa, que eu acho maravilhosa, como é a pauta política, a gente precisa estar discutindo e estar agindo. Nossas dificuldades têm suas particularidades, mas também tem muita semelhança. Então, a gente decidiu se juntar. A primeira reunião foi em Fortaleza, a segunda reunião em dezembro, né? A segunda reunião em janeiro, virtualmente, foi em Natal. Depois a gente se encontrou em março em João Pessoa, e aí estava planejado possivelmente para Recife, ou Maceió, só que aí veio a pandemia. A gente, inclusive, estava se fortalecendo com uma ideia que eu tinha jogado há um tempão atrás e estava se concretizando, que era a criação do primeiro festival de teatro do Brasil, que é uma ideia muito simples, mas muito potente, de reunir pessoas. Inicialmente a gente ia começar com o Nordeste no primeiro ano, mas já tinham 20 estados aderidos, onde cada grupo artista no seu estado, do seu lugar onde já apresenta, durante um período específico de 2 semanas,
iria apresentar numa data seu espetáculo, cobrar sua bilheteria, e todo mundo ia ter uma unidade que era a logomarca, a programação integrada. Então, o movimento estava lindo, a gente já tinha mais de 100 espetáculos, uma coisa louca, assim, de grandiosa já para inaugurar. Mas aí veio a pandemia, aconteceria 27 de março, né? O marco era no Dia do Teatro, de 27 de março. E aí a gente, claro, decidiu adiar, porque não tinha condições. Pensamos fazer dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Teatro, né? Mas ainda estamos nisso, nessa incerteza, então não será. E aí, enfim, queremos que essa seja uma das nossas bandeiras de integração, esse Festival de Teatro do Brasil, mas tem muitas outras. Há hoje uma discussão profunda de um plano de estruturação da cultura, do teatro também, para a região, através do Consórcio Nordeste, pensando aí essa integração das secretarias, que a gente entende como fundamental, porque se a gente se junta e pensa uma política e uma agenda conjunta, dá para a gente fazer muita coisa, né? A gente sabe disso. Sim. Enfim, e é isso, tá nas redes sociais, se você quiser seguir lá no Instagram, Pavio Movimentacão, né? Pavio _ Movimentacão, lá no Instagram e também no Facebook, e a gente tem comunicado por lá. Então, quem ainda não seguiu, segue lá Pavio Movimentacão, segue a Casa da Ribeira, segue o Grupo Carmim, segue a Criative-se. Vamos todo mundo fazer essa rede colaborativa para a gente ir fortalecendo, porque o setor cultural parece não, né? O setor cultural precisa muito desse engajamento coletivo e de pessoa para pessoa, porque a gente também faz as coisas para as pessoas. Então, além do poder público, que a gente sabe que precisa criar e fazer a manutenção de uma política pública para o país, para a cidade, para o estado, as pessoas também precisam começar nesse movimento de que a cultura, além de ser um setor cultural, existem profissionais envolvidos e que trabalham, que vivem disso, né? Então, eu estava dizendo para os meus, eu lancei uma hashtag com os meus alunos que é Pague Seu Ingresso, porque a gente aqui na cidade do Recife, a gente ainda tem muita essa cultura do convite. Eu quero um convite, me dá um convite para a tua peça, e eu lancei com os meus alunos essa hashtag, Pague Seu Ingresso, porque muitas pessoas sobrevivem disso. É a máxima de Cacilda Becker que não podemos esquecer, né? Não me peça a única coisa que eu tenho para vender. Então... Pois é, né? Henrique, então a Casa da Ribeira está com as atividades online, tem os cursos, quem quiser pode fazer as inscrições, né? Você disse que tem esse curso de teatro grego, que ainda tem 6 vagas. E a partir de agora, quais são os próximos planos, Henrique? A gente vai firmar nessa leva do educativo de cursos à distância. Tem funcionado, tem sido super produtivo, foi uma grata surpresa. Então, esse curso de História do Teatro Grego com Clotilde Tavares ainda tem 6 vagas, a pessoa pode se inscrever pelo simpla.com/Casa da Ribeira. Também nas redes sociais, @Casa da Ribeira, você encontra lá as informações. Tem esse curso que chama Escola do Corpo Negro, o Marconi Bispo, aí de Recife, que também vai ser virtual. Esse é gratuito, mas infelizmente é só para o Rio Grande do Norte. Então esse, por enquanto, é online, mas é para as pessoas do Rio Grande do Norte, porque está sendo incentivado aqui pelo Estado. E a partir daí a gente pretende fazer um projeto que chama Curto Teatro, que é um projeto que a gente vai fazer presencial, mas a gente está tentando começar ele virtualmente, que são peças curtas de até 15 minutos, e começar de forma virtual. Está sendo estruturado, estamos vendo se a gente consegue também. O que é isso? Assim, a gente tem que pensar minimamente um financiamento para todo mundo que trabalha, né? Não é justo você chamar o artista também totalmente na roubada, né? A gente precisa ter um mínimo de remuneração para poder fazer, enfim, todo mundo se ajudar.
Mas é isso, e a gente está batalhando para ver se regulamenta essa volta, que a gente não tem pressa, ao mesmo tempo que tem, mas a gente sabe da gravidade, né, da pandemia, não estamos querendo forçar a barra para reabrir na marra, mas a gente quer uma regulamentação para poder ver se outubro, novembro a gente começa a fazer eventos na rua com pouca gente, garantindo o distanciamento social, máscara, tudo que já funciona para um evento aberto, né, sem teto, sem ar-condicionado. Então, acredito que a gente consiga oferecer essa segurança sanitária para as pessoas. É o meu desejo. Meu sonho é terminar esse ano, porque dezembro é o mês que a gente elegeu para fazer o nosso festival, né? A gente já fez. Ano passado foi a primeira vez que a gente fez no final do ano, o FICA, Festival Internacional Casa da Ribeira. E eu quero fazer esse ano, em dezembro, na rua. Meu sonho é terminar o ano com esse festival. Seria, acho que, um signo muito forte de resistência e de continuidade, sabe? É que chegue a vacina e é que a gente consiga, mas com todos os cuidados sanitários na rua, né? Com todo o distanciamento, acredito que vocês vão conseguir sim. É, a Karen fez uma pergunta, mas eu não entendi bem a pergunta, Karen. Se você puder repetir a pergunta, eu faço aqui para o Henrique. Nilza está dando um oi, boa noite, perguntando se está tudo bem com a gente. Lucimar está dizendo que fé, que tudo vai dar certo. A Vera que é aluna, Vera, Lucimar, Nilza, são todas alunas do nosso curso online de teatro. Ela está dizendo que essa live está sendo um belo aprendizado para ela. E é isso, gente. Karen, repete tua pergunta, porque eu não entendi, aí eu vou fazer aqui para o Henrique. E, Henrique, a gente está chegando no final da nossa live. Se você quiser fazer alguma consideração final, dar mais algum recado. Não, eu acho que é importante que as pessoas, nesse momento agora, eu sei que está todo mundo muito saturado de live, de estar muito tempo na frente das telas. Eu também estou, você também está, né, amiga? Mas é importante que a gente olhe para esses espaços, que são espaços que a gente frequenta, que a gente deseja ir, nem que seja de vez em quando assistir uma peça, ou essas ações como da Creativice, né, que, poxa, eu faço o curso lá e tenho tanto prazer em fazer. Como é que eu posso destinar um pouco do meu tempo, do meu olhar, a minha grana também, para essas ações, para que elas não sejam abandonadas ou extintas nesse período, porque a gente espera que logo, logo a gente volte a poder fazer encontros presenciais, e aí tudo facilita, claro, mas enquanto não, a gente precisa sobreviver. Então, vamos, sabe, da mesma forma como eu entendo a importância de vários outros setores da sociedade, vamos entender que esse setor, o setor cultural, ele é parte fundamental da minha vida. Ele não é aquele evento que eu vou quando eu estou me sentindo num dia festivo. Não é só isso. É parte da constituição do ser, é parte de quem somos na sociedade, é parte do significado que eu dou para a vida, se a gente for pensar de uma forma filosófica, mas é real. Né? Eu só consigo significar e entender as coisas a partir, muitas vezes, de experiências culturais, experiências teatrais, experiências educativas. Então, vamos ter esse olhar para esses espaços. Então é isso, minha gente. Próxima semana a gente está aqui nessa segunda temporada. A Karen está dizendo obrigada, mas durante a conversa você já respondeu para ela. A próxima semana a gente está com a Luciana Azevedo, que foi Fundarp. Eu falei nela, ela estava ligando aqui para mim. Ela vai estar aqui com a gente no próximo domingo para falar um pouco sobre o que é uma política pública e como foi a política pública Pernambuco Nação Cultural, que ela desenvolveu no tempo que ela estava como gestora da Fundarp. E no terceiro domingo, no quarto domingo, está com o Paulo de Pontes e a Márcia Cruz da Casa Maravilhas, que é um espaço cultural aqui da cidade do Recife, falando um pouco sobre todas as ações que eles estão desenvolvendo para manter a Casa Maravilhas funcionando.
E eu queria já agradecer a Henrique por ter topado. Ele disse assim, Manu, eu tô tão cansado, Manu, tô evitando fazer live, mas eu vou fazer porque é para você, amiga. Olha, eu já tô agradecendo, Henrique. Verdade, Obrigado por todo o apoio. muito feliz de estar aqui, de dialogar com as pessoas e espero que, enfim, se você está vendo essa live depois de que foi ao ar, né? Vamos continuar trocando pelas redes aqui. É isso mesmo, a gente tem que se fortalecer. A Alci está dizendo assim, muito bom, obrigada, Alci. A Alci também é nossa aluna da Creativity. E quem não conseguiu ver ao vivo essa live, ela vai ficar disponível hoje no nosso Instagram e a partir de amanhã ela vai lá para o nosso canal do YouTube, lá o Creativity Cultural no YouTube, e vai ficar lá disponível para vocês assistirem quando vocês quiserem assistir, tá bom, minha gente? Um bom resto de domingo, um feliz Dia dos Pais, para esses papais tão criativos que estão se virando nos 30 para manter a sanidade mental em casa. E até a próxima. Obrigada, Henrique. Obrigado, Manu. Beijo. Beijo, gente.